Bom dia, boa tarde, boa noite, meu querido, minha querida irmã. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Hoje é dia 2 de março de 2016 e nós estamos aqui dando continuação, meus queridos, ao nosso estudo do livro de Apocalipse. Antes de entrar nesse tema, hoje nós vamos ler sobre as duas testemunhas. Eu quero deixar uma pequena oração para que a gente possa realmente começar esse dia com mais esperança, com mais força, que o Senhor possa realmente estar renovando as nossas vidas. E então, entrando na palavra, eu tenho tido o hábito de orar muito por tantas pessoas, mas às vezes eu tenho deixado de orar por mim mesma. A gente ora, mas tem hora que a gente tem essa sensação, né? Eu gostaria de pedir mais, de orar mais, de conversar mais com Deus, antes de ler a Santa Palavra, a Santa Escritura. Então, antes da gente entrar nesse assunto, porque o que as duas testemunhas vão fazer na grande tribulação, nos primeiros 3 anos e meio da grande tribulação, nós hoje recebemos do Senhor de graça, que é o Evangelho da salvação, é o Evangelho da restauração, mas também o Evangelho do juízo vindouro. E nós precisamos, meus amados, agradecer a Deus, sentar aqui e ler com vocês a Bíblia por ler, deixar essa palavra por deixar. E digo também, você que está aí do outro lado, escutar isso por escutar, só para simplesmente falar no final: Ana, eu tenho aprendido muito, eu tenho crescido muito, mas isso não gerar frutos em você não é o desejo do meu coração. O desejo do meu coração, meu querido, minha querida, é que de um modo que eu não sei como, mas que você consiga pregar o Evangelho em tempo e fora de tempo. Que o Senhor possa usar a sua vida de um modo tremendo, que você possa realmente dar frutos. Nós estamos num momento em que nós estamos recolhendo os últimos pacotes para subir. Nós estamos recolhendo pacotes tão preciosos nesses dias, pacote de crescimento, pacote de humildade, pacotes de sabedoria, pacotes de discernimento, e nós temos sido como que fertilizados pela graça de Deus, pelo poder de Deus, pela esperança de Deus, pela misericórdia de Deus todos os dias. E nós estamos crescendo de um modo maravilhoso. Eu acredito que nós estamos num momento em que nós estamos mais aptos, viáveis para dar frutos. Eu não sou muito especialista em botânica, né, em biologia, nessa parte aí de plantas, mas, me perdoem, eu pude observar que existem árvores que elas dão frutos no tempo justo, e quando elas dão frutos, elas passam por um período de tanta prosperidade, elas dão tanto fruto que às vezes até se perde. Eu já contei a história aqui do pezinho de mexerica da casa da minha sogra. É um pezinho tão pequenininho, uma arvorezinha, ela deve ter uns máximo 3 metros de altura, no máximo. É uma árvore pequenininha, com uma escadinha de tamanho médio, você consegue subir, apoiar nela e recolher as mexericas. E ela tá, meus amados, plantada no cimento, porque o terreiro da sogra é todo cimentado, se perdoe o português. E ali eles deixaram uma espécie de uma área pequenininha, um círculo, deve ter uns 40 centímetros de diâmetro, 30, 40 centímetros no máximo. E ali está plantada essa arvorezinha de mexerica. É um local que quando a minha sogra lava o chão, se ela joga sabão, se ela joga, apesar que ela não usa muito esse tipo de coisa ali, mas se ela lava nesse nível, a água que escorre pode até cair lá dentro da terra, onde está aquela arvorezinha de mexerica ou não, mas eu sei que ela está ali. Há anos, desde quando eu cheguei aqui, essa arvorezinha de mexerica está ali plantada. E o que acontece? O ano inteiro ela fica sem nada, mas ela tá ali. E chega um período do ano que ela começa a florescer, ela começa a dar flores. E aí vem um tanto de abelhinha, né? Aquelas abelhinhas que não fazem mal a ninguém, que elas são aquelas abelhas que não picam ninguém, a germinar aquelas flores, cai no chão, tanta florzinha branca, né? Porque pelo que eu entendi, a flor, quando ela cai,
é porque se deu fruto. Então, se você olhar, você vai ver as mexericas pequenininhas, né? Parece uma sementinha mesmo. E ali elas vão crescendo, vão crescendo, vão crescendo, até ficar grandes o suficiente para começar a amadurecer. Só que o que acontece? Quando você assusta, você olha para aquela árvore de mexerica, ela está toda carregada de frutos maduros. E todo dia você colhe, 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 tantos dias mais ela tem frutos para oferecer. E ela ficou uns 3, 4 meses direto dando tanta mexerica docinha, tão boas mexeriquinhas. Eu penso, meus amados, que assim tem que ser as nossas vidas nesse momento. Eu, Ana Paula, eu fiquei tantos anos como uma árvore de mexerica sem frutos, sem flores. Eu estava ali plantada naquele cimento chamado mundo e eu estava caminhando pelas vias da vida, vivendo as intempéries e as sortes da vida, até que chegou um momento que Deus me despertou, me falou: Ana, começa a ler a palavra, começa a ler a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, meus irmãos, eu comecei a florescer. Depois de um certo tempo eu comecei a florescer. E graças a Deus, meus queridos, eu não falo para minha própria honra ou para me vangloriar. Deus o sabe, meus irmãos, Deus o sabe, longe de mim. Mas eu posso dizer hoje pelos fatos que eu tenho dado frutos. Sabe, eu tenho podido parar tudo que eu faço, todo o meu dia, todos os meus afazeres para me assentar numa manhã como a de hoje, para mim, manhã ensolarada, e ler a palavra de Deus e registrar o que eu leio. E sabe, estou disponível para Deus fazer da minha vida o que Ele quiser. O amor que eu tenho por Deus, meus irmãos. O amor que eu tenho por Deus é um amor que eu tenho por Deus. É um amor que é um amor amigo, é um amor grato, é um amor que teme, é um amor que reconhece a bondade, a misericórdia e a provisão de Deus sobre a minha cabeça. Deus teve misericórdia de mim e me despertou num tempo em que eu ainda posso dizer que é de graça. E eu sei que eu preciso ser boa, ser brava, ser responsável, ter juízo, digamos assim, né? Para que eu possa passar por esse período e superar esse período, olhando para Deus, esperando de Deus, buscando em Deus, de modo que Ele vai me terminar de fazer a obra que Ele começou na minha vida. Então hoje eu gostaria de deixar isso para o irmão e para a irmã. Talvez você que está me escutando, você tem muito conhecimento da palavra. Talvez você teve a oportunidade de crescer na palavra. Talvez você é irrepreensível na palavra. Você lembra tudo, sabe todas as referências. Me perdoe. E talvez você está fechado, sabe? Você está cheio de flores, mas você ainda não está dando frutos. E às vezes você me pergunta: irmã Ana, o que eu posso fazer para a obra de Deus? Eu vou falar para os irmãos, meus amados, às vezes uma simples oração faz toda a diferença. Eu vou dar um testemunho muito pequenininho aqui para vocês. Eu moro na Itália. E na Itália, 99% é católico. 1% está dividido entre crente e testemunha de Jeová. Vamos dizer assim. Então é um povo que está vivendo em uma cultura fechada. É cultura fechada. Ninguém entra, ninguém sai. É aquilo ali, basta. Eles nascem e eles crescem dentro de um berço de uma religião. E eles não têm condição de pensar, eles não têm condição de crescer, eles não têm condição de viver. Então é um país que está morto espiritualmente falando, porque eles vivem na religiosidade. E eu tenho o pediatra dos meus filhos, e é um homem que sempre teve uma boa vontade tão grande para me ajudar. Quando eu vou até ele tem, sabe, um carinho, uma boa vontade tão grande em me servir. Ele podia simplesmente ser um médico seco, que não está nem aí para nada e trata por tratar. Mas é um médico que realmente tem uma disposição tão grande de fazer o seu melhor. E acontece que esse médico mandou para mim uma mensagem falando, não só para mim, mas para todas as mães, né? Porque ele é um pediatra, que ele está internado no hospital até segunda-feira próxima com a pulmonite. E ali veio no meu coração um desejo tão grande de falar: meu Deus, eu vou deixar uma oração registrada para esse médico,
como um agradecimento da boa vontade que ele tem tido para comigo, porque não precisa. Ele podia simplesmente ser profissional, seco, não ligar muito, mas ele realmente cuida das crianças com amor. A gente vê a boa vontade desse moço. Toda vez que eu ia no consultório dele, eu tinha uma sensação de ver uma pessoa que carrega algum tipo de incontentação na vida, sabe? Ele parece que falta alguma coisa. É claro, todo mundo que não tem Jesus, falta Jesus, isso é óbvio, mas a gente sente, né? Eu sentia nele assim. Então agora de manhã, quando eu recebi essa mensagem, eu deixei uma oração de mais ou menos 8 minutos, 9, registrada para ele. E eu falo bem o italiano, falo fluentemente a língua italiana, mas o que acontece? Quando eu vou orar, quando eu vou falar de Jesus na língua, eu me embrulho, porque às vezes a gente tropeça um pouco nas palavras, talvez pelo preocupar em falar uma coisa que a pessoa entenda, não para falar bonito, mas preocupado em falar de modo que quem está escutando entenda como eu falo no português. Então eu fico meio embaraçada, mas isso não me impediu de deixar uma oração. Meus amados, isso é dar fruto. Isso é dar fruto. Ainda não deu resultado. Eu não sei se esse homem vai se converter, eu não sei se Jesus vai ser para ele o que é para mim, mas eu sei que eu lancei uma semente. Eu lancei uma semente. E a semente, meu amado, minha amada, se você entende de planta, ela só pode ser lançada se ela é retirada de dentro de um fruto. Então, meu querido, até a oração de intercessão pela vida de uma alma, ela só pode ser gerada se você que está aqui comigo me escutando está dando fruto. Você não pode chegar numa árvore de mexerica, sem flores, sem mexericas e tentar pegar uma semente dela. Se você arranca a muda da árvore da mexerica e enfia ela na terra, eu não acredito que essa árvore vai crescer como a árvore deveria. Mas se você pegar uma mexerica, abrir uma mexerica, come e pega aquela sementinha que vem dentro do fruto, faz um buraco na terra e joga lá dentro, tampa, você vai ver que pouco tempo depois vai sair a muda. Não é assim que funciona? Então, meus queridos, dar frutos para Deus é gerar sementes. Você só vai poder fazer algo no reino de Deus se você está dando frutos. Então, meus queridos, eu quero pedir, meu Deus, ao Senhor nessa manhã, meu Deus, nessa manhã de quarta-feira, Pai amado. O Senhor é quem cuida de nós. O Senhor é quem zela por nós. É o Senhor que é a nossa esperança. O Senhor é o nosso conforto. O Senhor é a nossa paz. O Senhor é aquele, meu Deus, quem nos guia, nos dá direção e discernimento todos os dias. Meu Deus, uma árvore, ela cresce, Senhor. Mas eu sei da história de muitas árvores que crescem e não dão frutos, porque não foram cultivadas do modo correto. Meu Deus, para que nós possamos dar frutos espirituais, somente uma mão espiritual pode cuidar de cada um de nós. E essa mão é a mão do Senhor. Meu Deus, o Senhor é aquele quem cultiva as nossas vidas, ó meu Deus. O Senhor é aquele, meu Deus, quem rega, Pai, as nossas raízes com a esperança da fé, meu Pai. É o Senhor quem nos poda quando a gente começa a cair nos pecados, cair, Pai, em situações erradas. Meu Deus, é o Senhor quem tem cuidado de cada um dos teus filhos, Pai amado. Meu Deus, a minha oração é que nós possamos dar frutos, ó meu Pai, nesses últimos dias. E que a gente simplesmente não dê fruto, mas que a gente entre no período mais frutoso das nossas vidas, Senhor. Como essa arvorezinha de mexerica, quando ela começa, ela dispara, ela vai dando mexerica todo dia, todo dia, todo dia, todo dia. Meu Deus, a igreja precisa dar frutos mais do que nunca, Pai, nesses últimos dias, porque tem muitas almas sedentas, ó Pai, da salvação, pessoas que precisam te conhecer, mas ainda não encontraram um meio que o levasse até elas, ó Deus. Meu Pai, é uma simples oração, Pai amado. Talvez eu não vou poder fazer mais do que eu já fiz por esse pediatra. Talvez eu não vou ter oportunidade de falar cara a cara do Senhor para ele. Talvez ele nem menos vai me perguntar, mas me explica desse Jesus. Eu nunca ouvi alguém orar assim, eu nunca ouvi ninguém falar assim, porque
Ninguém nunca fez isso. E eu achei curioso o fato de ter ouvido a sua oração. E eu gostaria de saber aonde você aprendeu a lidar com Jesus desse jeito. Talvez eu não vou ter essa chance, mas talvez isso foi o suficiente para plantar no coração dele um despertar em querer te conhecer, em querer ler a tua palavra, em querer, meu Pai, viver no Senhor. Eu não sei, meu amado, mas que o Senhor nesse dia de hoje possa vir, Pai, abençoar o coração de cada um dos irmãos que estão aqui comigo, Pai, ouvindo essa palavra. Nós hoje vamos estudar com muita simplicidade, meus irmãos, de coração, com muita simplicidade, sobre as duas testemunhas do Apocalipse, o capítulo 11. Mas é na simplicidade que Deus tem nos cultivado. Uma arvorezinha de mexerica, ela não precisa de nenhum aparato para fazer com que ela esteja apoiada, que sabe aonde, ela não precisa de nada, ela só precisa ser cultivada com simplicidade. Ter os ramos cortados no tempo justo, ter o pezinho regado no tempo justo, a terra ser boa, e assim ela vai crescendo e vai dando seus frutos. Assim temos que ser também, meu Deus, diante do Senhor todos os dias da nossa vida. Meu Deus, a partir de agora, para quem tem desperdiçado os seus dias, a partir de agora que não se desperdice mais, Pai. Que nós, como Igreja de Cristo, não venhamos mais a desperdiçar um só minuto, Deus. Um só dia, Pai, dos nossos dias, ó Pai, nessa terra, ainda nessa terra, com besteira. Mas que nós venhamos, em nome de Jesus, Senhor, dar frutos, para então podermos lançar sementes. Meu Deus, que o Senhor traga no coração de cada um de nós a inspiração justa do que fazer para servir o teu reino. Essa é a minha oração, meu Pai. Eu poderia ficar aqui ainda muito mais orando com os irmãos, mas eu creio que é uma coisa pessoal de cada um. Clamar ao Senhor, se colocar no teu altar com responsabilidade, com vontade realmente de te servir. A tua palavra diz: buscar em primeiro lugar o reino dos céus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Que nós possamos buscar o teu reino mais do que nunca nesses dias, ó Deus. E buscar o teu reino não é só uma ambição pessoal, mas é uma ambição que traz amor ao próximo, porque a tua palavra nos ensina a amar o próximo como a nós mesmos. E para isso a gente precisa se dar em oração, se dar em servidão, se dar em humildade, se dar em alegria e etc, meu Deus. Por isso eu entrego os meus irmãos, a cada um deles aqui no teu altar. O Senhor conhece o coração de cada um, meu Deus. O Senhor conhece a necessidade de cada um. Mas o Senhor conhece também a capacidade que o Senhor pode dar a cada um. Por isso, em nome de Jesus, nós vamos ler sobre as duas testemunhas que nesse momento eu acredito estão diante do Senhor no céu. Eu acredito assim. E eu sei que eles estão sendo preparados para passar um ministério de 3 anos e meio na terra, pregando o evangelho do Senhor. E eles vão ser martirizados no final. Mas depois de 3 dias e meio, eles vão ressuscitar e vão subir ao céu. E grande coisa vai acontecer, meu Deus. Por isso, Pai, assim como eles, que nós possamos também, Pai, abraçar o evangelho com amor e pregar a toda criatura em tempo e fora de tempo, para que o Senhor possa ser glorificado em quantas vidas mais puder, necessariamente. Aleluia, Senhor. Meus irmãos, abram comigo em Apocalipse capítulo 11. Como eu disse, eu repito, eu não vou estar aqui lendo esse capítulo, complicando a vida, tentando adivinhar, tentando forçar que sabe o quê. Eu vou simplesmente ler. Aquilo que é claro, aquilo que é evidente, aquilo que é simples, a gente vai estar falando. Mas se chegar algum momento que parece complicado, eu vou deixar nas mãos do Espírito Santo. Uma coisa eu quero dizer para os irmãos, para repetir uma afirmação que eu tenho recebido de Deus. Se você ler Apocalipse, o primeiro capítulo, o segundo, o terceiro e o quarto, você vai entender com tanta fluência aquilo que está escrito ali. Se você é uma pessoa que já tem buscado a Deus, se você já é uma pessoa que tem honrado a Deus, se você é uma pessoa que deseja o Senhor de todo o teu coração, você vai entender de modo tão fluente as letras, as cartas, as 7 igrejas da Ásia. Você vai lendo, você vê quando a gente fez o estudo como que fluiu com facilidade. Não foi difícil, para mim pelo menos. E eu creio que os irmãos, quando eles foram escutando, a mente foi abrindo, o entendimento foi chegando.
Mas quando a gente chega em certos textos do livro de Apocalipse, eu confesso para os irmãos que a gente se debate, se depara com alguns mistérios, com algumas situações que a gente, sabe, não tem uma coisa clara diante dos nossos olhos. Um exemplo são as criaturas gloriosas que estão diante de Deus, os seres, né, celestiais, e a Bíblia fala que eles têm olhos na frente e atrás da cabeça. É onde a gente não consegue imaginar exatamente quem são esses seres, e a gente consegue visualizar uma figura monstruosa, porque olho na frente, olho atrás, é anormal, aquilo não tem sentido na nossa cabeça. E é quando eu falei para os irmãos que eu acredito pela fé que no céu todas as criaturas que estão ali, além delas serem gloriosas, elas são lindas. Então nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais chegou ao nosso coração que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Sim, meus irmãos, mas uma coisa é certa, a gente pela fé tem que acreditar que aquilo que está diante de Deus na glória é maravilhoso. Eu tenho uma curiosidade tão grande em ver essas criaturas, esses seres celestiais que estão diante de Deus e contemplar a beleza deles, que eu creio que eles são lindos. Assim também a gente se depara com outros textos na Bíblia que ficam um pouco incógnitas para nós, ficam um pouco não tem tanta clareza, mas eu aprendi, meu querido, minha querida, que Deus deixou assim porque não é para nós. Aquilo que não é para o nosso tempo, aquilo que a igreja não vai viver, não vai passar, Deus ele não dá aquela clareza completa, ele não dá um entendimento preciso. Eu, Ana Paula, eu tenho agradecido a Deus pelo que Ele tem me dado de compreensão do livro de Apocalipse e tenho procurado passar isso para frente. Para quê? Para que quem escuta receba pela fé uma palavra que gere temor no coração e faça com que você comece também a fazer algo pelo reino dos céus. Às vezes você, por isso que eu estou dizendo, está acomodado demais, não fala para ninguém, tem vergonha. Às vezes você nem ora porque você fala, eu não sei orar. Eu não sei orar, eu acabei de me converter, então eu não oro, eu não sei fazer isso. E aí você vai se acomodando, sabe? Essas palavras que vocês têm ouvido, meus irmãos, através do meu canal, do canal que Deus me deu, é para fazer você tomar coragem de fazer alguma coisa pelo reino dos céus, combatendo, lutando, plantando, para que Deus possa colher mais vidas. Ele deixou nas nossas mãos o ide e pregai o evangelho. Eu não saio da minha casa para pregar o evangelho para ninguém. Eu sento na minha mesinha aqui, acendo, ligo o meu telefone e começo a falar. Mas quando eu publico na internet, eu deixo solto no ar, como alguém que lança sementes em um campo, esperando que frutos, esperando que nasçam árvores. Amém? E está nas mãos de Deus. A gente lança e Deus faz a obra, pela fé. Eu tenho certeza, a Bíblia fala que a palavra vem e volta, vai e vem, mas não volta vazia. Isso significa que toda vez que você lança uma oração, toda vez que você fala de Jesus, toda vez que você se comporta em santidade, dando um testemunho de um Deus que você serve maravilhoso, de algum modo, quem te vê, ela vai pegar alguma coisa, algo vai ficar. Vai ficar a marca, você precisa deixar a sua marca por onde quer que você passa, amém? Então, o capítulo 11, ele deixa no ar alguma coisa, por exemplo, quem são as duas testemunhas? Muita gente quando vai estudar sobre as duas testemunhas, o objetivo deles é entender quem vai ser, eles têm que entender a força, quem vai ser as duas testemunhas, mas eu creio que todos os homens, caso vão ser algum dos homens que passaram pelo Velho Testamento, ou Novo, os personagens bíblicos, digamos assim, caso venha ser um deles, seja ele qual for, uma coisa eu posso dizer com muita certeza, são homens que temeram a Deus, são homens que amaram a Deus mais do que tudo, são homens que conseguiram concluir a vida aqui na terra em santidade. Meus amados, a Bíblia fala que ao homem é ordenado morrer uma só vez. Tem gente que confunde isso pensando que todo ser humano nascido na terra dos viventes então tem que morrer.
Todo mundo pensa isso. Mas quando a gente começa a analisar as escrituras, a gente vê o primeiro exemplo que não morreu fisicamente na terra, chamado Enoque. Está lá no livro de Gênesis, bem no início, quando a Bíblia fala que Enoque amou a Deus, Enoque andou com Deus e Enoque foi tomado por Deus. Ponto final. Não fala muito mais sobre isso. E se a Bíblia fala que é ordenado que o homem morra uma só vez, então quem não entende bem deve achar que Enoque tinha que morrer. Então Enoque tem que vir no mundo, tem que morrer, porque foi ordenado. E se complica a história. Eu, Ana Paula, entendo essa história dessa ordem, que o homem é ordenado morrer uma só vez, é que se o homem morre duas, a segunda morte o leva à perdição eterna. É por isso que não tem como um crente acreditar em reencarnação, porque quem crê em reencarnação diz que a pessoa vai morrendo de século em século. Tem gente que acha que já morreu umas 10 vezes, 20, 50, 60 vezes na Terra, porque cada vez que eles voltam melhor. Só que a humanidade está cada dia pior, está destroçada. A Bíblia fala que com o aumento da maldade o amor se esfriaria. Ora, se eu, Ana Paula, fosse alguém que acreditasse na reencarnação, eu deveria crer que no mundo, todo mundo que está aqui hoje é reencarnação de alguém, de alguma coisa. E o mundo no passado não era tão terrível como é nos dias de hoje. Automaticamente o mundo teria que estar muito melhor. Ou no mínimo não ter tanta falta de humanidade como tem. Então a teoria da reencarnação cai por terra só de você olhar o estado em que o mundo se encontra. Meu Deus, meus irmãos, a morte, ela é ordenada que venha só uma vez. Por quê? Porque quem morre fisicamente a primeira vez, no coração de Deus, o desejo dele é que na segunda vez, essa pessoa continuasse na eternidade. Desculpa o discurso da segunda vez, porque aqui acaba ficando até complicado para eu falar, mas o desejo do coração de Deus é que todo ser humano que viesse a morrer, por causa do tempo em que viveu, nos séculos passados, todo mundo morreu, ele morresse aquela vez e ele continuasse a eternidade com Deus. Mas a Bíblia fala que quem peca morre, porque o salário do pecado é a morte. Então, a Bíblia fala em Apocalipse, essa é a segunda morte. Todo aquele que morreu em pecado morre a segunda vez. Só que eles não voltam à terra reencarnados. Eles vão direto para o inferno. E futuramente, diante do trono branco, eles vão ser condenados ao lago do fogo e enxofre. E a Bíblia fala, essa é a segunda morte. Aonde o verme não morre, aonde o fogo não se apaga, aonde tem choro e ranger de dentes. Amém? Essa é a base de que ao homem é determinado morrer uma só vez. Porque esse é o desejo do coração de Deus. Quando Adão e Eva pecaram no paraíso, digamos assim, no jardim do Éden, eles morreram, porque eles começaram a conhecer o bem e o mal, mas na realidade eles afrontaram a Deus, porque eles desobedeceram a Deus. A desobediência deles levou pecado e eles não se arrependeram e eles morreram. Deus, o que ele fez? Quando ele viu a situação em que o homem se encontrou ali, caiu, o homem está caído, Deus então expulsa Adão e Eva do jardim do Éden. Ele coloca anjos ali na porta do jardim do Éden, fechando a entrada do jardim do Éden. Por quê? Porque no jardim do Éden tinha uma segunda árvore, chamada árvore da vida. Então, se Adão e Eva, dentro do jardim do Éden, corressem e comessem o fruto da árvore da vida, eles iriam cair na mesma condição dos demônios, porque eles iriam estar no pecado eterno, eles não poderiam morrer. Deus, o Senhor Jesus, não poderia morrer por eles, porque eles já estariam eternos. E a vida é um dom de Deus. A vida é o contrário da morte. E Deus, ele só vai dar vida para quem for dele, para quem amar a ele, para quem seguir a ele, para quem buscar a ele, para quem se render a ele e para quem se deixa ser transformado por ele. Aquele que é rebelde, como a Bíblia chama de bode, ou de joio, ou de ímpio, ou de rebelde, filhos da perdição, ímpios,
vão para o lago de fogo e enxofre. Não podem viver eternamente com Deus. Não pense você que as pessoas que vão estar eternamente no lago de fogo e enxofre vão estar vivas. Mas elas vão estar mortas porque elas vão estar sendo constantemente queimadas. Elas vão estar com verme. O verme que aparece num corpo morto, falecido, num cadáver. Você já viu uma pessoa quando morre dá verme, porque o verme come essas pessoas. Só que lá o verme não morre, mas o corpo continua. Só que é um corpo de morte, porque essas pessoas vão viver sofrendo dores eternas. A consciência delas vai acusar elas todos os dias da eternidade. Elas não vão ter vida, elas vão estar na morte. Amém? Então, amados, tem quem diz que é Enoque, porque ele não morreu. Tem quem diz que é Elias, porque Elias foi o único profeta que também não morreu, não. Elias, no final da história, ele foi levado ao céu num carro de fogo, numa carroça de fogo. Aí ele deixou o manto dele pro outro, que eu esqueci o nome, eu me embrulho com tanto nome, minha cabeça não dá conta. Mas eu sei que Elias foi assunto ao céu vivo. Ele foi levado numa carruagem de fogo. Amém? E Moisés, quando morreu, a Bíblia conta que Moisés ele viu a terra prometida. Deus levou ele a um monte e ali ele viu a terra que mana leite e mel. Mas Deus falou que ele não entraria naquela terra porque Moisés pecou contra Deus. Moisés perdeu a paciência, mas isso é uma outra história. E ali Deus fala, porque você se rebelou contra mim, você perdeu a paciência, né, com aquele povo, porque foi 40 anos suportando um povo extremamente rebelde, duro, difícil. E Moisés ficou indignado com aquele povo, a ponto que ele desobedeceu a Deus na raiva, né, no impulso, ele bate numa pedra. O povo estava pedindo água, exigindo, né? E aí Deus fala, toque na pedra com um cajado. Moisés ficou com raiva, ele estava nervoso ali, ele bateu na pedra, a pedra jorrou água e Deus fala, porque você fez isso, você não vai entrar na terra prometida. Mas eu consigo ver, através desse gesto de Deus, um ato de muito carinho, de muito amor com Moisés. Por quê? Imagine que você está 40 anos suportando um povo difícil, um povo rebelde. Era tão difícil o povo que Moisés suportou que eles morreram tudo. E quem entrou na terra prometida foi a nova geração daqui. Os filhos deles entraram. Porque eles morreram tudo. Acho que 3 ou 4 sobreviveram e entraram na terra. E eram milhares de pessoas, né? Olha para vocês verem o que ponto que foi. E Moisés, durante 40 anos, vendo o povo, eu quero comer carne, eu quero isso, eu quero aquilo, e fazendo ídolo, em rebelião, e murmurando, e xingando, e quebrando pau, e afrontando ele. Moisés estava velho, ele já não aguentava mais. Provavelmente Deus olhou para Moisés e falou, que fardo que esse homem tem carregado. E a Bíblia fala que Moisés era de uma paciência tão grande. E o dia que ele perde a paciência, Deus fala, por causa disso você não vai entrar na terra prometida. Só que se você continua lendo a história, quando eles entram na Nova Canaã, na terra prometida, eles viveram em guerra, eles tiveram que fazer tanta guerra, eles tiveram que conquistar. Foi uma coisa muito difícil para eles, porque tiveram que lutar pela terra. Deus deu a vitória todo o tempo. Mas, quer dizer, praticamente Moisés teria que continuar mais quantos anos naquele local, vivendo, governando aquele povo. Foi aonde Deus recolhe Moisés. E a Bíblia fala que Deus fala, você não vai entrar, mas você vai ver a terra prometida, porque é promessa, né? E Deus cumpriu a promessa, imagina. 40 anos caminhando num deserto, suportando um povo terrível, numa esperança que ele não via. De repente Deus o levou embora sem ver. Não, Deus deixou ele ver. Ele viu uma terra linda. Do deserto para um jardim. Porque diz que a terra manava leite e mel. Então eu imagino colinas floridas, cheias de folha, de árvore, de rios. Um paraíso, né? A ponto que quando eles foram espiar a terra, eles voltaram falando que os cachos de uva, eles eram tão grandes que precisavam de 2 para carregar. De tanto que eram bonitos os cachos de uva. Enfim, amados, Moisés então não vê. E a Bíblia fala que veio o anjo buscar o corpo de Moisés. Quando a gente lê a expressão que o anjo vem buscar o corpo de Moisés, a gente entende então que Moisés morreu.
E Satanás veio também, queria o corpo dele de todo jeito. E o anjo fala, no nome de Deus, né? É na força de Deus que eu estou buscando esse corpo. E levou o corpo embora. Eu não vou entrar muito em detalhe, mas eu só entendo uma coisa. A Bíblia fala claramente que para um ser humano entrar no céu, ele não pode entrar no sangue, na carne, como ele é feito biologicamente falando. Porque ele não resiste ao ambiente celestial, porque a glória de Deus cobre todo o céu. E o nosso corpo, o nosso templo, como diz o apóstolo Paulo, é perecível, é pecador. Então, meus amados, Moisés, ele não foi simplesmente levado para o céu. Moisés foi arrebatado ao céu pelo anjo. Porque para entrar no céu, se o corpo de Moisés não tivesse sofrido o processo da transformação, da glorificação, ele não ia entrar. Ele não conseguiria resistir no céu o corpo físico. A coisa é tão forte que Daniel, quando ele teve algumas visões, chegou um momento que ele teve uma visão que ele ficou não sei quantos dias de cama, doente, muito doente, sem força, por causa da visão que ele teve. Deus começou a revelar as coisas para ele através de visão, que aquilo que ele viu de glória. Ele viu coisas do céu, ele viu anjo, ele viu Deus, eu não sei o que viu. Eu sei que aquilo que ele vê, jogou ele na cama por vários dias. Até que ele se recuperou e foi retomar as coisas do rei, que ele trabalhava para os reis, né? Da Babilônia, sei lá. Enfim, então Moisés, meus amados, dizer que ele morreu ou não, eu não sei dizer, porque a Bíblia para com ele no monte, vendo a terra prometida, e depois a Bíblia fala, não lembro, porque eu teria que ler aqui, eu não quero ir lá, porque demoraria muito tempo, não sei se ele chegou a morrer mesmo, faleceu. A Bíblia só fala que ele não iria entrar na terra prometida, com certeza, e o anjo leva o corpo dele. Se ele morreu, ele ressuscitou, porque ele teve que ressuscitar para entrar no céu com um corpo glorificado, que é como o corpo de Jesus. Então Moisés tem um corpo glorificado. Se ele simplesmente no monte ainda estava vivo e o anjo veio buscar o corpo de Moisés, ele o levou vivo aos céus, ele também vai ter que ter sido glorificado. Porém, quando a Bíblia fala corpo, a gente entende um corpo morto, um corpo sem vida, né? Mas eu não quero discutir sobre isso, mas uma coisa é certa. Quando o corpo de Moisés entrou no céu, ele teve que ter sido transformado para conseguir suportar a casa celestial. Amém? Por que eu estou falando isso? Porque o pessoal fala que quem vai ser as duas testemunhas? Um é Moisés, o outro é Elias. Já ouvi falar que vai ser Elias e Enoque, Moisés e Enoque. Tem quem diz que vai ser até o profeta, o apóstolo João, porque em Apocalipse 10 diz, é necessário que ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Quando ele come o livrinho, no capítulo 10. Só que a Bíblia fala que João também foi morto. João morreu, tá? Então, e se dizem, aí eles se embrulham, porque eles falam, se foi dado a ordem ao homem de morrer uma só vez, significa que quem descer como duas testemunhas já vai ter morrido, não pode ter morrido nunca. Porque se a ordem é para morrer uma só vez, então não podem ter morrido. Então Enoque foi arrebatado, Enoque não morreu, então Enoque pode morrer uma vez e ressuscitar. Moisés, a probabilidade, porque o corpo foi levado, não se sabe se ele morreu, se ele viveu, então ele poderia talvez morrer uma vez. Elias, a mesma coisa, subiu no carro de fogo, mas ele não morreu, então ele poderia morrer uma só vez. Mas aí, meus amados, meus queridos, eu me lembro do amigo de Jesus, o Lázaro, que Jesus então vai e ressuscita. O cara morreu, não sei, 3, 4 dias se passaram. Quando Jesus chegou lá, estava até quase que revoltado. Agora ele já está morto, para que vai abrir o sepulcro? E Jesus manda abrir, manda levantar, Lázaro sai vivo. Mas não se fala mais de Lázaro, amigo de Jesus, na Bíblia. Mas fala que Jesus ressuscitou a muitos quando ele também foi assunto aos céus. E a Bíblia não fala se esse povo que foi ressuscitado subiu com Jesus para o céu ou continuou vivendo no mundo e morreu de novo. São incógnitas, são situações que não são claras o suficiente para a gente entender. Entendeu como é que é complicado? A lógica é, se Jesus ressuscitou certas pessoas, elas não morreriam a segunda vez e ressuscitariam depois. Mas a lógica dá a entender que quem ressuscitou não morreu e depois vai ressuscitar de novo. Então,
São situações que eu, Ana Paula, sinceramente, eu não consigo ficar aqui tentando achar pelo na carne, né? Então eu deixo quieto nas mãos do Senhor. Mas uma coisa eu posso dizer para os irmãos com muita certeza. Seja Moisés, seja Elias, seja Enoque, seja João, e aqui seja qualquer um dos personagens bíblicos, seja quem vier. Pode ser até que não são nenhum nem outro. Pode ser que vão ser duas pessoas que estão no céu, duas criaturas de Deus lá, Deus criou lá no céu, não sei. Que nem nasceu de mulher, o que eu sei? Eu não sei, a Bíblia não fala quem são as duas testemunhas. A Bíblia não fala. Do mesmo jeito que ela não fala quem é o anticristo, a pessoa dele. Manda calcular o número da besta, mas não fala exatamente pessoa tal. E aí a gente fica falando, vai ser fulano, vai ser betano, vai ser... Entendeu? São mistérios que vão acontecer na grande tribulação. E se Deus revelasse para nós hoje quem é o anticristo, por exemplo, mas revela a pessoa, por mais que a gente tenha vários candidatos, eu tenho o meu, nossos amigos aqui, os irmãos, cada um tem o seu, tem gente que está afirmando, é tal. Que diferença vai fazer? Não é que você pode ir lá e matar o anticristo. Não é que você pode ir lá e pregar o evangelho para o anticristo. Não é que você pode botar a boca no trombone e falar fulano de tal é o anticristo. Não vai mudar. Porque a Bíblia fala que ele vai vir. E ele vai ter êxito em tudo que faz. E só Jesus Cristo vai poder destruir ele com o fogo da sua boca. Então, quem é o quê? Quem faz o quê? Para a igreja não interessa, porque não vai mudar nada. É uma informação a mais que talvez a gente teria, e é uma informação que diante de Deus não tem importância, amados. Então não adianta a gente discutir quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Eu penso assim, tá? Então não adianta eu querer bater no prego aqui e falar quem vai ser as duas testemunhas. Vocês podem me confrontar, tentar falar, tentar afirmar. Para mim não faz diferença nenhuma, porque quem são? São duas pessoas que vão pregar o evangelho de Deus. E elas estão sendo preparadas para isso. E aqui começa, olha, foi-me dado um caniço semelhante a uma vara, e também me foi dito, dispõe-te e mede o santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então João ganhou um caniço, um pedaço de pau, para medir o chamado santuário de Deus, o seu altar e os que naquele adoram. Então já tem alguém nesse santuário adorando a Deus, esse santuário, que eu também não sei qual é esse santuário. Não me pergunte, é o templo, é isso, não sei. Vamos ler na simplicidade. João, ele tem que medir esse chamado santuário de Deus, ele tem que medir o altar desse santuário e aqueles que nele adoram. Porém, tem que deixar parte do átrio exterior do santuário, e não Messas, porque foi ele dado aos gentios. Eu sei quem são os gentios, são todos que não são judeus. Então esse santuário aqui foi dado aos gentios. Estes, por 42 meses, ou 3 anos e meio, calçarão aos pés a cidade santa. A Bíblia fala que a cidade santa é Jerusalém. Basicamente, a Bíblia fala que a cidade santa é Jerusalém. A palavra calçar, se você olhar no dicionário, significa pressionarão com os pés, possuirão, vão pisar. Quer dizer, a cidade santa, já no Apocalipse, mais lá na frente, diz que vai descer ataviada a nova Jerusalém. E a Bíblia fala que não vai entrar nela ninguém que não tenha o nome escrito no livro da vida. Já essa cidade santa aqui, ela vai ser pisada pelos gentios por 3 anos e meio. Olha só os detalhes que a Bíblia deixa. 3 anos e meio, ela vai ser pisada por gentios. Nesse período aqui, olha só. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias. Quer dizer, 1260 dividido por 12 é 3 anos e meio. 42 meses dividido por 3,5 são 3 anos e meio também. Como é que é? É assim, 42 dividido por 12 dá 3,5 também. Então, nos mesmos dias, ou no mesmo tempo em que Jerusalém vai ser pisada pelos gentios, as 2 testemunhas também vão estar pregando, profetizando as coisas de Deus. Um profeta, normalmente, ele profetiza a
ira vindoura. Se você vê Elias, Isaías, Ezequiel, eles profetizaram juízo. Eles sempre profetizaram juízo. A maioria das profecias deles é tudo em cima de juízo, porque o povo estava em pecado. Quando um povo está em pecado, Deus levanta os profetas para profetizar o que vai acontecer se eles não se arrependem. Jonas pregou em Nínive. Profetizou em Nínive que Nínive seria destruída depois de 40 dias. E o povo se arrependeu, vestiu pano de saco. Amém? Então, olha só. Essas duas testemunhas, elas vão profetizar por 1260 dias, ou 3 anos e meio, vestidas de pano de saco. O vestir-se de pano de saco significa se humilhar, trazer essa ideia de se humilhar diante de Deus. Quando elas vestem esse pano de saco, elas passam essa imagem: povo, se arrependam, porque está vindo juízo na terra. De fato, quando as duas testemunhas vão embora, que a gente vai ler daqui a pouco, começam a vir desculpa aqui que eu tenho que folhear a Bíblia, os flagelos. Amém? Que a gente vai estudar numa próxima oportunidade. São essas as duas oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. O Senhor da terra é Deus. Tá? E eles vão estar em pé diante de Deus, entendendo que eles vão estar profetizando o que vai acontecer. E vão estar pedindo que o povo se arrependam, de certo modo. Porque se você traz uma mensagem daquilo que o mundo vai sofrer, o juízo, a ira vindoura, isso é para gerar temor no coração de alguém, para que esse alguém se arrependa. E aqui fala que já vai ter dentro do átrio interior, né? Porque ele fala para o átrio exterior não ser medido. Significa que tem um átrio interior, tem o altar. Ali vai ter alguém já adorando naquele que o adora. Eu acredito que são aqueles judeus, né? Que vão passar, vão ser salvos. Não interessa quem é. Mas no átrio exterior está sendo pisado gentios. E as duas testemunhas estão ali pregando para eles. Então estão pregando arrependimento, estão conclamando o povo, porque no final muitos vão dar glória a Deus pelos acontecimentos. Mas olha só, não vamos passar o carro na frente dos bois, não. São 2 oliveiras e os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhes dano, olha só no tempo do português que isso aqui está sendo escrito, já é uma advertência. Talvez você que está me escutando aqui agora vai estar lá naquele tempo, espero que não, em nome de Jesus, que você suba no arrebatamento, mas só uma suposição, né? A Bíblia fala, se algum de nós que estamos aqui chegarmos ali naquele dia, naqueles 3 anos e meio em Jerusalém, vermos com os nossos olhos as duas testemunhas, porque somos gentios pisando no átrio exterior, né, do santuário, e a gente tentar causar dano a essas duas testemunhas, vai sair fogo da boca delas e vai devorar os inimigos. Então você pode correr o risco de ser queimado, fulminado. Entendeu? Se alguém pretende causar dano, isso é uma advertência que já está dando no Apocalipse. Isso aqui serve para aqueles que estão lendo hoje essa palavra e, infelizmente, fatalmente, vão ficar na grande tribulação, porque não levaram a palavra de Deus a sério. E aí a Bíblia fala, se essa pessoa tentar causar dano, ou quem lê isso aqui já sabe que naqueles dias, alguém que estiver ali que quiser causar dano a essas testemunhas vai ser morto, porque é uma advertência. Isso é um aviso já dado agora. Por isso que está escrito nesse tempo aqui. Aqui fala que são essas 2 oliveiras, os 2 candeeiros que se acham em pé diante do Senhor da terra. Essas 2 testemunhas estão diante de Deus. Se alguém pretende causar-lhes dano, sai fogo da sua boca e devora os inimigos. Sim, se alguém pretender causar-lhes dano, certamente deve morrer. Certamente. Jesus ficou 3 anos pregando o evangelho, preparando os apóstolos, trabalhando, o ministério. Ninguém pôde tocar nele, porque não foi permitido. Jesus não matou ninguém, mas ninguém pôde tocar em Jesus enquanto não chegou a época. Do mesmo modo, ninguém vai poder tocar nas 2 testemunhas enquanto não for o tempo delas morrerem. Elas têm autoridade para fechar o céu. Elias, se eu não me engano, foi quem fechou o céu. Ele cortou a chuva, né? Acho que foi na época da tal da Jezabel,
Acho, porque eu posso estar fazendo confusão aqui entre os profetas, mas eu acho que foi isso. Por isso que eles falam que é Elias. Para que não chova durante os dias em que profetizarem. Eles têm poder para fechar o céu, eles têm autoridade. Mas não está dizendo que o céu vai ser fechado, vai estar dizendo que se eles quiserem, eles podem bloquear a chuva, ok? Tem autoridade também sobre as águas, por isso que eles falam que é Moisés, porque Moisés transformou o rio lá no Egito em sangue, as águas em sangue, né? Também tem águas para convertê-las em sangue, por isso que falam que é Moisés. Bem como para ferir a terra com toda a sorte de flagelos, tantas vezes quanto quiserem. Mas são eles. Aqui não fala que uma das testemunhas pode fechar o céu e a outra pode ferir as águas. Aqui dizem que os dois têm todo esse poder, porque Deus deu a eles essa condição de fazer essas coisas. Então dá-se a entender que fogo sai da boca dos dois, que os dois podem fechar o céu, que os dois podem transformar água em sangue. Entendeu? Então a gente não pode generalizar, porque o texto ele deixa em aberto essa coisa. O importante é saber que eles podem fazer isso, eles matam. Quem tentar ir contra eles vão matar, tá? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, porque tem um tempo. Deus é um Deus organizado, ele deu um tempo para tudo. Jesus ele veio no tempo certo, ele morreu no tempo certo. Justo? A igreja está na terra dentro de um tempo. Não pense você que Deus está adiando o arrebatamento. Eu não consigo entender isso. E se eu entendo que Deus está esperando ainda, é porque Deus já tinha programado uma tolerância de tempo para ele esperar, se é o caso. Mas eu não acredito, porque a Bíblia fala de dia e de hora para todas as coisas. Tudo de Deus é organizado, porque Deus já sabia, meus irmãos. A Bíblia fala que Deus é onisciente, então a Bíblia fala que Deus sabia dos nossos dias antes que nós nascêssemos. Quer dizer, significa que o dia que caiu o seu primeiro dente, o dente não tem uma data para cair. Você, quando é criança, não vai ter a data certa, mas Deus sabe, porém. Deus sabe a data que o seu dente vai cair. Então Deus ele já tinha como ter programado todos os dias da humanidade na Terra e ter a tolerância de tudo, porque ele já sabia os dias que cada um de nós iríamos nos comportar de tal modo. Então eu não acredito que Deus adia nada. Eu acredito que Deus tem a tolerância da misericórdia. A Bíblia diz que Deus é tardio em se irar. Quer dizer, então esse tempo que nós temos hoje, ainda que tem gente falando que Deus está esperando, ainda não arrebatou a igreja porque a igreja não está pronta, eu não acredito, eu não consigo acreditar nisso. Porque isso dá a levar que Deus não tem controle da situação. Quer dizer, eu programei tudo, mas não está dando nada certo porque o povo ainda não está pronto. Peraí, é como se alguém fosse fazer uma festa de aniversário, pagasse uma pessoa para organizar a festa, essa pessoa então ela organiza tudo, mas ela não pode entrar com determinado. Por exemplo, eu não posso entrar com um bolo de aniversário porque a aniversariante teve dor de barriga, então vou ter que esperar ela resolver para voltar, ou o vestido dela foi rasgado, imprevisto. Então, eu vou ter que esperar que costurem o vestido da aniversariante para então entrar com a torta? Então, eu vou desprogramar todo o meu horário? Não. Deus, ele sabe de todas as coisas no seu tempo. Deus sabe, meus amados. Porque a Bíblia fala que todos os nossos dias, Deus já sabia. A ponto que ele pôde escrever os nossos nomes no livro da vida. Se ele escreve o nome de uma pessoa no livro da vida, é porque ele já sabia todos os dias dessa pessoa. Ele sabia até se ele iria arriscar esse nome ou não. Amém? Então as duas testemunhas elas vão ser mortas no tempo justo. E olha só, quem que vai matar ela? Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, a besta que surge do abismo pelejará contra eles e as vencerá e as matará. A besta que surge do abismo. Aqui tem uma referência, eu tenho já uma ideia de quem é essa besta, mas eu quero conferir na Bíblia. 7F, 11, 7F. Paciência com a Ana Paula também. 11, 7F, Daniel 7, 3, 21. Vamos lá, Daniel, capítulo 7. Eu preciso da paciência dos irmãos, eu tô lendo Daniel, peraí. Daniel, capítulo 7, versículo 3 ao 21. Justo? É sim, Gabriel 7, 3, 21. O sonho dos 4 animais. Olha, 7, 3. 4 animais grandes diferentes uns dos outros subiram do mar.
subiram do mar. Aqui ele fala, o primeiro era como leão e tinha asas de águia, enquanto olhava foram arrancadas as asas, foi levantado e tal. Continua olhando, eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso. O terceiro animal, continua olhando, aqui outro semelhante a um leopardo. O próximo animal, continuava olhando as visões de noite, eis aqui quarto animal, terrível, espantoso. E sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes e ferro, e ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro, pequeno, diante do qual tinha 3 dos primeiros chifres. Foram arrancados, e eis que neste chifre havia olhos, como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando até que foram postos uns tronos. Aí deixa para lá, meus amados. Então a besta que surge do abismo, que surge aqui, olha. Então ele fala, olha, quando tiveram então concluído o testemunho que tinham que dar, os 2 testemunhos, a besta que surge do abismo pelejará contra elas e as vencerá e as matará. As vencerá e as matará. E do seu cadáver, o seu cadáver ficará estirado na praça da grande cidade que espiritualmente, olha como é que Deus ele dá o discernimento, essa cidade grande espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma, porque Sodoma foi a cidade da perversão sexual. Tá? Então nesse período você vai ver que o mundo vai estar completamente depravado, inclusive esses que pisam em Jerusalém, muitos vão estar na depravação total sexual. Eu acredito isso para chamar de Sodoma. E Egito foi a cidade que tinha muitos deuses estranhos também. Foi cidade de cativeiro, foi cidade rebelde, ok? Estirado, abismo pelejar contra eles e vencerá e matará seu cadáver, que ficará estirado na praça da grande cidade espiritualmente, que se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Esse Senhor conhece maiúsculo. E quem foi crucificado? Jesus. E Jesus foi crucificado aonde? Em Jerusalém, né? Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações, olha só que coisa terrível. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam, veem, olham, observam os cadáveres das 2 testemunhas. Meus irmãos, só para fechar esse discurso das 2 testemunhas, se Deus quisesse que nós soubéssemos quem são as 2 testemunhas, não falava 2 testemunhas, falava fulano e ciclano, dava um nome. Deus sempre deu o nome de quem ele quis dar na Bíblia. Por que aqui ele não dá? Porque não cabe a nós saber quem são as tais das 2 testemunhas. Só que a gente precisa saber que são 2 testemunhas, ok? Por 3 dias e meio. Elas vão ficar ali em estado de decomposição por 3 dias e meio. Se você vê uma pessoa que morre, ela, acho que em 24 horas tem que tentar enterrar ela, porque diz que começa a cheirar mal, não é assim? Começam a cheirar mal e tem que ser enterradas. E elas vão ficar exatamente por 3 dias e meio. Por quê? Para quem vê, ter certeza que elas realmente morreram. É para ficar provado que eles estão mortos. Provavelmente eles vão ver, quem passar perto vai ver o corpo deles já entrando em processo de decomposição. Talvez vai ter mosca, não sei. Talvez vai ter mau cheiro, não sei. Mas eu sei que eles vão ficar expostos ali, tanto também porque quem vai matar é essa besta aqui, né? Que surge do abismo. Essa besta vai querer mostrar para a humanidade que ele foi o único que conseguiu vencer essas 2 testemunhas, porque por 3 anos e meio elas vão matar todo mundo que tentar afrontá-las. Aí vem, né? A besta que surge do abismo e pá, mata as 2. Eu matei, eu sou poderoso. Quem pode como eu? Ninguém. Só que aí o que acontece? E não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. Por isso, porque para ser exposto como um troféu, eu matei. Olha só, aí o que vai acontecer? Nós vamos estar vivendo, o mundo vai estar num período de muita ostentação. O que é ostentação? É dar uma coisa que não é ostentar. É como uma pessoa que se ostenta, é uma pessoa que se dá muito presentes, é uma pessoa que se mostra muito merecida de alguma coisa, ela se enche de regalos, de dons, ok? Então se ostenta, se sente a tal.
Então o mundo nesse período vai estar em muita ostentação e o anticristo vai estar sambando, digamos assim, ele vai estar querendo mostrar que ele é poderoso, eu venci, eu venci, eu venci. Provavelmente nesse período ele vai estar perseguindo todos os santos da grande tribulação, porque a Bíblia fala que eles vão, viver, serem sustentados por Deus por 3 anos e meio. Então tudo aqui está dentro de um processo de perseguição mesmo. A ponto que a Bíblia fala que os santos da grande tribulação são aqueles que não aceitaram nem o número, nem a marca, nem o nome da besta, na fronte ou na mão direita. Para uma pessoa não aceitar, significa que alguém vai oferecer ou vai ameaçar ou vai impor. Se você não quer, eu te corto a cabeça. Quer dizer, tudo isso é no processo dos 3 anos e meio. Nesse meio tempo, os selos estão lá, as trombetas estão sendo tocadas, as 2 testemunhas vão estar pregando, tá? Vai ter, enfim, é uma bagunça. É um negócio, bagunça no sentido, quanta coisa vai estar acontecendo em 3 anos e meio no planeta Terra. E nesse meio tempo o anticristo vai estar também se ostentando, vai querer mostrar que ele é o tal para os seus, para aqueles que o seguem. Porque o diabo, ele é sedutor, ele conseguiu arrastar com ele 1/3 dos anjos, seduzindo esses anjos. Ele seduziu Adão e Eva. Quer dizer, então ele vai estar sempre mostrando uma coisa que não é, porque ele é mentiroso, é pai da mentira. E ele ilude a humanidade todos esses anos, tá? Então, olha só. Então, muitos, não fala todos, olha só, presta atenção, até aqui a gente vai ouvir sempre um limite de situações entre homens e homens. Então, muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplam os cadáveres das 2 testemunhas por 3 dias e meio e não permitem que esses cadáveres sejam sepultados. A Bíblia fala que quando os 2 profetas pregam, muitos vão tentar matar eles. Por quê? Porque não suportam o que eles falam. Então, quando eles estiverem expostos ali em praça pública, mortos, muitos vão contemplá-los. E olha o que eles vão fazer. Os que habitam sobre a terra se alegram por causa deles, realizarão festas e enviarão presentes uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. Olha só. No meio das trombetas, no meio do anticristo, no meio de tudo isso, ainda vai ter gente feliz, entre parênteses, né? Como tem até hoje. Todo filho do diabo, todo esse povo que faz pacto com o diabo, esse povo de sucesso, de poder, esses parecem que são felizes, mas é uma felicidade falsa, né? Mas dentro da grande tribulação, então vai ter gente realizando festa, vai ter gente enviando presente uns aos outros, porquanto esses 2 profetas atormentaram os que moram sobre a terra. E provavelmente, amados, todo esse processo também vai ser acompanhado por televisão e por internet, porque para falar que todos os povos, tribos, nações e línguas, não é que o mundo inteiro vai estar em Israel naquele período, mas aquilo vai estar sendo filmado e registrado 24 horas por dia, porque o anticristo precisa tentar mostrar o troféu dele para o mundo inteiro, e muitos vão ficar felizes e vão fazer festa e vão trocar presente. Mas olha só, versículo 11, capítulo 11 de Apocalipse. Mas, depois dos 3 dias e meio, um espírito de vida, vindo da parte de Deus, neles penetrou. Quer dizer, Deus então os ressuscita, né? E eles se erguem sobre os pés. Eles se ergueram sobre os pés. E aqueles que os viram, sobreveio grande medo. Uai, eles estavam mortos. Quem é? Fantasma? O povo vai ficar com medo. E as 2 testemunhas ouviram grande voz vinda do céu, dizendo: subi para aqui. E subiram ao céu numa nuvem, e os seus inimigos as contemplaram. Olha a vitória de Deus mais uma vez. Deus os leva para o céu, sobre uma nuvem. Naquela hora, houve grande terremoto. E ruiu a 10ª parte da cidade, e morreram nesse terremoto 7.000 pessoas. E nós já estudamos aqui em estudos passados do Apocalipse que o número 7 é o número da perfeição. Justo? Só para relembrar. Então morreu 7.000 pessoas, ao passo que as outras
ficaram sobremodo aterrorizadas. Quando fala sobremodo, elas ficaram aterrorizadas de um modo exagerado. Elas entraram quase que em estado de choque. Elas ficaram aterrorizadas com esse evento, porque vai ser um evento tão poderoso que essas que vão ficar, como diz aqui, vão dar glórias a Deus do céu. É aqui que vocês vão ver a conclusão do trabalho das duas testemunhas. E você vai ver a salvação de gentios, que nesse caso muitos vão estar pisando ali aquela praça onde elas vão ter sido mortas e ficaram por 3 dias e meio. E ali muitos vão ser salvos. Isso aqui é prova da salvação que Deus vai ter na terra, dentro da grande tribulação. Não é só judeu que vai ser salvo, mas são ímpios que também vão ser salvos ali. Nesse meio tempo, eu acredito que já vai estar acontecendo também a perseguição do anticristo. Eu acredito, mas são informações que a Bíblia não dá claramente. Mas se sim ou se não, só sei que ali muitos, os que ficaram, vão ficar sobremodo aterrorizados e vão dar glórias ao Deus do céu. Meus irmãos, quando alguém dá glória a Deus é porque está se entregando, porque está reconhecendo a glória de Deus, a soberania de Deus, o poder de Deus, a primazia ou primacia de Deus. Passou o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Amém. E aqui para concluir, a 7ª trombeta, porque a gente ainda está lendo trombetas. E as duas testemunhas, elas estão dentro dessas trombetas tocadas. Basicamente, na 7ª trombeta, nós vamos ver a conclusão da salvação das almas de Deus com a terra. Aqui acabou a salvação. Daqui para frente não se salva mais ninguém. Ana, mas a Bíblia fala que tem um milênio. E a Bíblia fala que se os dias não fossem abreviados, nenhuma carne escaparia. Então dá-se a entender que também no milênio o mundo vai ser repopulado e vai ter povos, tribos, línguas e raças de todos os cantos que vão subir uma vez por ano para as festas do Senhor na cidade santa de Jerusalém. Agora, de onde que vai vir esse povo? Porque carne que não vai, se não for abreviada, nenhuma carne escapa, significa que vai ter sobrevivente na grande tribulação, significa que vai ter gente que não vai morrer e não vai ter posto a marca da besta e vai conseguir escapar nos outros 3 anos e meio da grande tribulação? Como é que é isso, amados? Eu não sei, eu não tenho a menor ideia, porque Deus fala muito pouco sobre esse assunto. Não adianta, quando a gente entrar no milênio, a gente pode até tentar olhar de novo. Eu já falei 2, 3 vezes aqui sobre o milênio. Mas eu não sei como é que Deus vai proteger, meus amados, eu não sei. Uma coisa eu tenho certeza, eu posso dizer de olho fechado: todo aquele que colocar a marca da besta vai ser morto na grande tribulação. Aqui vai começar a matança. Aqui Deus vai começar. A ponto que você lê a 7ª trombeta que diz: o 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grandes vozes dizendo: o reino do mundo se tornou de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Eterno, né? E os 24 anciãos que se encontram sentados no seu trono diante de Deus, prostraram-se sobre o seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras, porque assumistes o teu grande poder e passastes a reinar. Na verdade, as nações se enfureceram, chegou, porém, a tua ira, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome, tanto aos pequenos como os grandes, e para destruíres os que destroem a terra. Então, meus amados, olha só, depois dos 3 anos e meio da grande tribulação, a Bíblia fala que chegou a hora de Deus julgar os mortos. Quer dizer, Deus começa aqui a ira,
tá? Mas dá também galardão aos teus servos, os profetas, aos santos e aos que temem o teu nome. Então eu acredito que aqui nesse período, depois de todos esses acontecimentos, vai ser o período que Deus vai dar o galardão para todos nós. Ah, então a noiva vai estar no céu já há 3 anos e meio e ela ainda não ganhou o galardão? Não. Porque aqui fala que esse galardão ele vai vir depois de tudo isso aqui que aconteceu. Tá? Na 7ª trombeta vai chegar a hora do galardão. O que Jesus vai fazer com a noiva no céu pelos 3 primeiros anos e meio? Eu acredito que é festa. Vai ser a festa. A Bíblia fala que tem um banquete separado para a noiva, é o casamento da noiva. Quer dizer, a consagração daqueles santos, né, em Cristo, diante do reino de Deus. Deus vai ter ressuscitado aqueles que morreram em Cristo. Deus vai ter arrebatado ao céu vivos o remanescente que vai subir para Jesus. E ali vai ter a festa da boda do Cordeiro. Eu acredito que nos 3 primeiros anos e meio é só festa. Vai ser só joia, só alegria. Poxa, Jesus sofreu tanto por cada um de nós e nós temos sofrido por Jesus. Vamos concluir aí os mártires. É a fatia da torta que mais passou aperto por amor a Deus são os mártires. Aqui Deus vai tratar com esse povo todo, com todos, e ali vai dar os galardões. Ali. Tanto é que depois você vê no finalzinho, Jesus ele volta com seus santos. Eu acredito, coisa que muitos teólogos também falam, não é só eu, que a segunda metade da grande tribulação, os demais 3 anos e meio, é onde Jesus vai estar preparando os seus para vir a guerrear. Porque se você recebe um galardão, eu acredito que galardão, a Bíblia não fala o que é, tá? A Bíblia não fala o que é um galardão. Mas, por exemplo, a Bíblia cita que a gente vai receber algumas coroas. Tem a coroa da vida, tem a coroa, acho que da alegria, tem outras coroas. Tem um estudo do pastor Hernani Santos que fala sobre as coroas, e eu não conseguiria encontrar esse assunto aqui. Mas ele fala muito bem sobre isso. E isso são, acredito que galardões, porque vai receber na eternidade. Eu acredito aqui, de certo modo, que um outro tipo de galardão que vai ser aquilo que cada um de nós seremos no céu. A Bíblia fala que os galardões, eles vão dar, vai ser alguma coisa que traz também uma certa posição no céu. Vão ser cargos, você vê no exército, né? Tem o general, tem o cabo, tem o tenente, tem o coronel, sei lá, eu não entendo nada disso, mas cada um tem a sua posição. E como que um general é reconhecido? Para virar general, ele recebe uma medalha, né? Que denomina a ele uma nova função. Então eu acredito que galardão também vai entrar na parte que Deus vai distribuir as nossas funções, aquilo que nós vamos ser na eternidade. Por exemplo, você vê os anjos, você vê anjo, arcanjo, querubim, serafim. Mas se você vê os anjos de Deus, você vê Miguel, Gabriel, né? Outros anjos, cada um tem uma função. Né? Tem o arcanjo que porta... Eu não consigo falar de anjo porque eu não estudo muito sobre o assunto, mas eu sei que tem o anjo, né? Eu falo anjo de um modo geral, não sei se é arcanjo ou o que é. Por exemplo, eu acho que os querubins, a função deles é adorar a Deus. Aí os arcanjos, né? Tem eles que fazem guerra, tem os mensageiros, tem os protetores, eu não sei, né? Acho que, por exemplo, é arcanjo Gabriel, sei lá. Eu sei que cada um tem uma função no céu. No céu, cada ser que está lá tem a sua função. E eu acho que a entrega dos galardões também vai ser isso. Você vê, por exemplo... esses filmes de reis e rainhas, né? Quando eles vão então e pega o cajado do rei e ele põe o cajado na cabeça, Sir Lord, hoje você vai ser denominado guardião geral do palácio. Aí pum, aí o rei vai e põe o cajado na cabeça, bota um anel no dedo da pessoa, né? Então existe todos esses rituais, né? Essas coisas que acontecem em reinos. Então eu acredito que galardão vai ser também esse tipo de processo, meus irmãos. Eu penso que está entrando isso. Acredito que galardão também vai ser as riquezas que Deus vai distribuir para cada um, porque a Bíblia fala, juntais tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não consomem, não corroem. Então se fala de tesouro, fala de riqueza. No céu nós vamos começar a viver uma vida eterna e cada um vai receber algo. Se você ler, por exemplo, quando Satanás foi criado, a Bíblia fala que se criou para ele vestimentas de pedras preciosas e ouro. Então ele recebeu, no dia em que ele foi criado para ele todo um adormento, né? Adormentado, né? Adormentado, a palavra é essa?
Acho que é essa, me perdoe o português errado aqui, mas ele foi todo ornamento, adormentado é outra coisa, ornamentado com pedras preciosas, com ouro, com coisas finas, né? Então ali no céu, no dia dos galardões, Deus ele vai entregar tesouros, né? Não sei se é pedra, se é ouro, porque eu não creio que no céu vai ter valuta, vai ter câmbio, vai ter dinheiro, vai ter comércio, vai ter mercado. Eu não creio que no céu Deus vai levar isso, porque o sistema do mercado, não sei, né? Eu não quero entrar aqui sobre isso. A gente ouve muito vendo Satanás trabalhando essa parte aí de mercados, eu não quero entrar, não me interessa, mas a gente vê Deus descrevendo, por exemplo, certas coisas como o reino eterno, né? Quando Deus fizer novos céus e nova terra, você vê algumas coisas do milênio. Quando Deus fala que, por exemplo, quando ele der a terra, as tribos, né, o povo judeu, eles vão herdar a terra também, alguma coisa assim. A Bíblia fala algumas coisas como, por exemplo, aquele que tiver uma casa não vai construir a casa para outro, mas vai ser casa eterna. Aquele que cultivar uma terra não vai cultivar para outros, mas é herança eterna. Então fala de heranças eternas, quer dizer, Deus ele vai dar certos tesouros para cada ser na eternidade eternamente. É como se Deus desse para você, Maria, que está me escutando, um anel de diamante de não sei quantos quilates. Isso foi um presente de Deus para você. Quer dizer, não é que você numa manhã vai pegar esse anel e vai penhorar porque você vai passar crise no céu ou vai querer dar para os outros. Aquilo é um presente de Deus. Você já ouviu aquele ditado que diz presente não se dá para ninguém? Se alguém te der um presente, aquilo tem que ficar com você. Eu mesma tenho um anel que eu não gosto dele de jeito nenhum, porque ele é pontudo e ele tende a machucar, né? Às vezes eu vou trocar a roupa dos meus filhos, arranha eles e tal. É um anel meio que eu não sou muito feliz com ele não, mas quem me deu foi a minha madrinha de casamento. E ela falou, não tira não, usa ele, tá? Deixa, não deixa. Ela me falou com tanta coisa que eu não tiro esse anel. Eu fico com ele no dedo. Mas que me dá fastídio. Eu não gosto dele, mas ele tá no meu dedo. Tá? Então, eu acredito que galardão entra posição que você vai ocupar no céu. O que você vai fazer? Qual é basicamente o seu cargo, a sua autoridade, a sua função no céu? Não é que você vai ter que ser aquilo que Deus te mandou ser no céu, não sei se seria isso, mas eu acredito que Deus te dá uma legalidade, um direito máximo de território que você pode fazer, que sabe o quê? Ali você vai trazer os seus talentos, né? Aquilo que Deus cultivou em você na terra de melhor, e Ele vai só amplificar e glorificar isso no céu. Acredito. Coroa da vida, você vai receber as coroas, você vai receber também um adestramento. Como noiva de Cristo, nós vamos aprender coisas que aqui a gente não pode aprender. A Bíblia fala que tem coisas que não nos podem ser reveladas agora, mas vai vir no seu tempo oportuno. Então eu acredito que esse período também, nos 3 anos e meio, no segundo, né, na segunda metade da grande tribulação, a noiva, os santos, eles vão aprender coisas que eles não aprenderam, eles vão ser instruídos. A Bíblia fala que nós vamos montar em cavalo branco. Eu nunca montei num cavalo, por exemplo. Não sei montar no cavalo, tenho medo de cavalo. Então, é um exemplo bem simples, né? É onde eu vou aprender a montar num cavalo branco celestial? Pode ser, né? Então, amados, tudo tem o tempo de Deus, né? E aqui fala, na verdade, as nações se enfureceram. É o que está acontecendo hoje. O pecado, né? A fúria do pecado. Chegou, porém, a ira de Deus, e o tempo determinado para serem julgados os mortos, para se dar o galardão aos teus servos, os profetas. Olha aqui, quem é profeta? Tem os profetas do Velho Testamento, ali eles vão receber os seus galardões aos santos e aos que temem o teu nome. Tanto aos pequenos como aos grandes, e para destruir os que destroem a terra. Aqui a entrada das taças da ira de Deus, com seus flagelos. Por quê? Porque no versículo 19 do capítulo 11 de Apocalipse diz: abriu-se então o santuário de Deus, que se achava no céu, e foi vista a arca da aliança no seu santuário. A arca da aliança, meus amados, basicamente no Velho Testamento, ela guardava as tábuas da lei. Amém? Então eu acredito que isso aqui está dando a entender que agora vai entrar em vigor a lei de Deus, a vontade de Deus, a soberania de Deus. Agora, daqui em diante, vai ser do jeito que Deus fala. Não tem como ter rebelião, porque quem se rebela vai ser destruído, porque vem a ira.
Por quê? Porque e sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremoto e grande saraivada. E se você vai lá em Apocalipse, capítulo 15, versículo 5, eu vou lá também com os irmãos, Apocalipse 5, 15, 15, 5, 15, 5. Eu vou direto no versículo 5, porque a gente vai ler, né, sobre o capítulo 15. Deus envia os flagelos. Depois destas coisas, olhei e abriu-se no céu o santuário do tabernáculo do testemunho. E os 7 anjos que tinham 7 flagelos saíram do santuário vestidos de linho puro e resplandecente e cingidos ao peito com cintas de ouro. Então um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da cólera de Deus, que vive pelos séculos dos séculos. O santuário se encheu de fumaça, procedente da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia penetrar no santuário enquanto não se cumprissem os 7 flagelos dos 7 anjos. Então, Apocalipse 11, 19 te leva a Apocalipse 15, 5. Por isso que eu estou falando que quando as 2 testemunhas morrem, se ressuscitam, são levadas ao céu, morrem 7.000 homens no terremoto, aí aqueles que não morreram deram glória, vem a salvação. Você vê também a besta que persegue os santos de Deus por 3 anos e meio, tem sucesso. A gente vê uma grande multidão vestida de branco com raminhos na mão, e João fala, quem são esses? Aí ele é respondido, esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que não aceitaram a marca, o número, o nome da besta na fronte ou na mão direita. Você vê que Deus ele guarda a descendência da mulher por 3 anos e meio, dos olhos da besta. Você vê tantas coisinhas que a gente tem estudando aqui, que eu só falo para os irmãos. Vejam como que o quebra-cabeça vai tomando forma diante dos nossos olhos. Amém? Vejam como vem. Amados, daqui em diante, nós vamos entrar nos chamados flagelos. Daqui para frente não tem mais salvação, não. Vocês vão ver, lendo, né, do capítulo 16 para frente, a gente vai ver que não vai ter mais salvação. Não vai ter mais, tá? E aí a gente vai começar, são 7 flagelos. Nesse meio, aqui, eu dei uma explicada por alto sobre a primeira parte da grande tribulação, agora é só para dar uma pincelada rapidinho. Agora a gente vai estudar os flagelos. Nesse meio tempo você vê a descrição da grande meretriz, você vê o anúncio da queda da Babilônia, você vê os lamentos dos admiradores de Babilônia, você vê a ruína de Babilônia completa e definitiva. Então você vê aqui Deus trazendo juízo na terra e acaba com tudo. Vai acabar, todos os adoradores do diabo vão pagar as contas aqui. Amém? E depois a gente entra no capítulo 19, júbilo no céu. Quando a gente ouve a palavra júbilo, júbilo é um sentimento muito superior simplesmente à alegria. O júbilo é o êxtase da alegria, é o máximo, é pulos, é saltos, é cantos, é gritos de glória, de júbilo, de felicidade. Amém? Então, amados, olha, amém. Eu acho que já deu para falar bastante coisa hoje, 1h22, espero que a gente possa ter passado uma informação boa para os irmãos, saudável, dentro daquilo que a gente queria passar. Se você quer estudar mais sobre as 2 testemunhas, você tem que pesquisar na internet. Eu, Ana Paula, fecho para mim esse estudo. Para mim tá de bom tamanho, porque eu tô concentrada no meu tempo. Eu sou igreja de Cristo pela fé e pela misericórdia de Deus. Então eu tenho que concentrar em quê? Em dar frutos, em plantar o evangelho, em orar. Hoje é tempo de a gente orar, meus irmãos, orar muito uns pelos outros. O povo tá precisando. Eu tenho tido testemunhos mesmo do inimigo que tem se levantado contra muitas vidas, pelas quais a gente tem orado. Tá? Então a gente precisa combater o bom combate com a oração. Deus ouve a oração do justo, se santificar e levar a sério as coisas de Deus, porque a nossa redenção ela está mais próxima do que nós imaginamos. E assim, meus amados, meus queridos, né, pessoas que Deus tem colocado no meu caminho, que eu amo tanto, eu vos deixo a santa, gloriosa e poderosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. No próximo estudo a gente então entra nos flagelos. É aonde, desculpa a expressão vulgar, mas é aonde o pau vai quebrar. Aí o negócio vai ser feio mesmo.
E aí a gente vai estar estudando sobre isso aqui juntinhos mesmo, amém? Que o Senhor Jesus abençoe a todos, dê a todos um resto de semana, nós estamos na metade da semana aí de muita graça, muita sabedoria, faça com que você dê fruto, meus irmãos, porque é um tempo privilegiado para nós, ainda que a gente está vendo tanta tristeza, é um tempo privilegiado, perto do que está por vir, isso aqui é um paraíso, amém? Jesus abençoe a todos, amém, amém e amém.